Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 85 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Em 2019, ao interpretar um editor na novela Bom Sucesso, que Antônio Fagundes começou a notar que levava jeito para dar dicas de livros. Primeiro por meio do seu personagem, depois via redes sociais e um podcast próprio, o Clube do Livro do Fagundes, que pensa em retomar, começou a indicar autores e a compartilhar suas leituras com seus fãs e seguidores. Em 2020, foi a vez de lançar seu próprio livro, no qual reúne mais de uma centena de sugestões de leitura. Em Tem um Livro Aqui que Você Vai Gostar, Fagundes passa por alguns momentos de sua trajetória como leitor e indica títulos divididos em categorias bem distintas: clássicos, contemporâneos, história, ciências sociais, best-sellers, autoajuda. Ali, Margaret Atwood, Yuval Noah Harari, Camões, Paulo Coelho, Dan Brown, Florbela Espanca, Gabo, J.K. Rowling, Stephen King e Ana Paula Maia dividem espaço numa boa. O mesmo acontece na Biblioteca de Fagundes, pelo que podemos vislumbrar no papo que vocês ouvirão a seguir. O ator e entusiasta da leitura conta como se move por meio dos livros, sobretudo de acordo com aquilo que desperta o seu interesse, palavra que valoriza bastante. Ele enaltece a literatura brasileira contemporânea, diz que estamos cheios de autores extraordinários e cita alguns na conversa, inclusive. Também conta que anda dedicando um bom tempo à Grécia. A Guerra do Peloponeso, embate travado entre atenienses e espartanos ali pelo século V antes da Era Comum, é o que tem chamado a sua atenção. Recentemente, Fagundes mexeu com a internet após dizer que está jogando The Last of Us 2, a continuação de um dos jogos da minha vida. Bem, sem querer dar spoiler, ele andou tendo problemas com o jogo. É o que conta no nosso papo. Falamos muito sobre o fascínio pelos livros e pela leitura, mas ali para o final também demos alguma atenção para o videogame. Antônio Fagundes, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Antônio, tem um livro aqui que você vai gostar. Logo no comecinho você aponta que os livros e a leitura te fascinam. Por que te fascinam? Bom, é uma resposta quase óbvia para quem gosta de ler, né? A leitura te move completamente, né? Você muda de sexo, você muda de cor, você vai para o futuro, você vai para o passado, você voa, você vai para o fundo do mar. A leitura te coloca na pele de outro de uma forma tão simples, tão bonita, tão delicada, que não tem por que não gostar. Ao mesmo tempo, eu me lembro sempre de uma matéria que eu li do Alberto Mangel, que era muito engraçada, que ele dizia que como que a gente vende essa ideia, né? Porque a leitura não é natural, né? Ela implica num exercício de interesse muito grande, ela implica numa disposição, numa disponibilidade, né? Então, é muito difícil você vender a ideia da leitura para quem nunca começou. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, para quem já começou, é fácil, é só falar num livrinho, contar um pouquinho do começo da história que a pessoa vai querer saber como termina, né? E nesse movimento que você vem fazendo há uns 2, 3 anos, de compartilhar suas leituras, de incentivar leituras, de falar sempre sobre livros nas redes sociais, teve seu podcast, eu não sei se posso falar que teve ou se ainda tem, ele está só Estou pensando em só de voltar. férias, está Estou pensando em pensando em voltar? voltar. É, bacana. Com certeza você chegou a muitas pessoas que não eram leitoras, ou não eram leitoras assíduas, pelo menos. Muita gente chegou para você e já falou: pô, Antônio, obrigado por me apresentar o mundo dos livros. Graças a você, te ouvindo, que eu comecei a dar chance e peguei gosto pela coisa. Muita gente, muita gente. Eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que eu estou abrindo para essas pessoas um universo maravilhoso aí de descobertas e de prazeres que só a leitura traz, e a gente sabe que
o Brasil ainda é um país onde muito pouca gente lê, né? E muito pouca gente entende o que lê. Exatamente por causa dessa dificuldade que você tem. E eu tenho a impressão que o nosso aprendizado foi equivocado no sentido de que a gente deixou o entendimento para o final, né? O entendimento tem que ser o começo da leitura, né? E a gente começou a aprender o A, E, I, O, U, depois as consoantes, depois os fonemas, depois as palavras, e a gente deixou o conceito para o fim. Então, isso dificulta muito, eu acho, a pessoa a embarcar na leitura, porque ela tem ainda 1 milhão de travas, né, para vencer. Mas eu tenho percebido que só o meu prazer na leitura e passando para as pessoas esse prazer, eu estou estimulando aí muita gente a tentar essa aventura. E te acompanhando e lendo, tem um livro aqui que você vai gostar, foi um traço que eu notei, que eu noto em você, que é justamente trazer esse prazer da leitura que se contrapõe com uma leitura que muitas vezes é vista ou imposta como uma obrigação. Na época da escola, quando a gente tem que ler para fazer uma prova e depois acertar ou não alguma coisa da leitura, é importante, né, quebrar essa imagem da leitura como obrigação para transformar num ato de prazer, de entretenimento, de um momento de ficar bem consigo com o livro na mão. Sem dúvida. Inclusive, essa foi uma das minhas vontades mais perseguidas com a publicação do livro, que é de... A leitura não tem que ser obrigatória no sentido de eu preciso ler para ser culto. Não, você será culto se você ler, né? Então, não se preocupe com isso. Busque uma leitura que te dê prazer, busque uma leitura que te envolva. Eu parto do princípio, no livro, inclusive, por isso as pessoas falam assim, você indica livros? Não, eu não indico nenhum livro. Eu falo de livros que eu li, que eu gostei, e que são poucos dos livros que eu falo, porque eu li muito mais do que aqueles lá, e eu percebi que eu não ia ter fim se eu não pusesse um ponto final naquilo ali, né? Porque o prazer deve ser descoberto independendo de qualquer cânone. Eu faço questão de não dizer leia este tipo de livro. Não, leia qualquer tipo de livro, o livro que te interessar, o livro que tocar em você, o assunto que você quiser. Você gosta de futebol? Tem uma série enorme de livros sobre futebol. Você gosta de autoajuda? Vai atrás da autoajuda. Tem alguns livros de autoajuda que são importantíssimos para você ler e que vão realmente ajudar você a mudar a sua vida e a melhorar a sua vida. Você gosta de romance? Vai embora. Tem a literatura do mundo inteiro para você perseguir. Então, a ideia de ter um livro aqui que você vai gostar é exatamente essa, é abrir para as pessoas esses milhões de caminhos que existem pela frente, mas sem que a pessoa se sinta paralisada, porque eu entendo, né? Eu tenho um amigo que ele fala, eu não consigo ler, porque toda vez que eu entro numa livraria para comprar um livro, é paralisante aquilo, são mais de 20.000 volumes ali na minha frente, por onde eu começo? Né? Eu falo assim, não, comece pelo seu coração, né? Que você vai encontrar ali, dentro daqueles 20.000, um livrinho só que vai te levar para essa grande aventura. Agora, realmente tem que ter esse gesto de disposição em mergulhar na leitura, né? Até gostei muito de você dar a dica aqui de desligar o celular. Sim, é uma das coisas que as pessoas perguntam, mas como é que eu faço? Eu não tenho concentração, eu durmo na terceira página, quando eu vejo, eu estou relendo a mesma página 3, 4 vezes, porque eu não me concentrei. Então, uma das coisas que eu sugiro é essa, né? Que você crie um ambiente, né? Um ambiente favorável para você, porque a leitura exige, sim, um foco, exige uma concentração, né? Para você sair daquele ambiente ali e entrar no que o autor está querendo dizer, é preciso que você se prepare para isso. Diferentemente de assistir um programa de televisão, um filme, ou jogar um videogame, você precisa de um foco. Então, é preciso que você crie essa situação. Desligar o celular, pelo amor de Deus, é a primeira coisa que você tem que fazer, até para descobrir que existem outras coisas no mundo, né?
Essa parte do jogar videogame, eu não sei se eu concordo muito, mas eu vou deixar mais para o final, porque eu quero saber como que você tá no The Last of Us, que é um jogo que eu sou Tá bom, apaixonado, mas daqui a pouco a gente volta no videogame. tá bom, tá bom. Antônio, no livro você passa por clássicos, por contemporâneos, por poesia, livros de história, livros de ciência, ciências sociais. Como que é o Antônio Fagundes leitor? Como que você decide o que você vai ler, em que momento que você vai ler? Você chega na livraria, você chega na sua estante, como você fala, esse aqui é o livro da vez? Não é uma tarefa fácil, né? Não, não é fácil. E como você vê pelo próprio livro, tem um livro aqui que você vai gostar, eu atiro para todos os lados. E, na verdade, eu, como leitor, sou assim também. Às vezes eu me interesso por um assunto e eu fico ali 1 ou 2 meses lendo só sobre aquele assunto. Agora, por exemplo, eu voltei à Grécia, né? Então, é um assunto que sempre me emociona muito, um assunto que sempre me interessou, até porque são as nossas origens. Qual o recorte da Grécia? A mitologia, o teatro, a Grécia É, contemporânea? na verdade, tudo que É eu o, posso sobre é o Antônio aquele. ator voltando a falar, vamos lá ver de novo a nossa trajetória. Não, na verdade, a coisa começou com Platão. Eu queria ler Platão e eu achava que Platão devia ser muito difícil, porque o Platão é a base de tudo, né? Tem alguns filósofos que dizem que a filosofia de 2.400 anos para cá não foi nada mais do que anotações de rodapé do Platão, né? Então eu falei, poxa, esse cara é importante, eu preciso me preparar para ler Platão. E eu comecei a ler alguns livros sobre Platão e eu comecei a perceber que eu não entendia nada do que eles estavam falando, né? Então eu precisava me preparar e eu fui atrás. Então isso quando eu era adolescente, né? Então eu fui atrás da história da Grécia, fui atrás da mitologia, eu fui atrás de outros filósofos pré-socráticos para ver se eu me preparava. Eu fui atrás de peças de teatro gregas, enfim, eu fui me alicerçando ali, digamos, para pegar o Platão e cada vez ficava mais longe, cada vez ficava mais difícil, né? Até que um dia eu falei, quer saber? Eu vou ler o Platão, né? Eu peguei um Platão para ler e é a coisa mais simples que tem, porque o Platão é uma delícia, né? Você foi ler e falou, então era isso, mas pô, isso aqui eu Era tava isso? perdendo, faz muito Eu tempo. não precisava ter me preparado tanto, mas essa preparação acabou sendo muito boa, muito gostosa, porque despertou em mim esse interesse infindável pelo século V, principalmente antes de Cristo, da Grécia, com todas as suas bifurcações. Eu estou lendo agora sobre a Guerra do Peloponeso, e aí, naturalmente, você se encaminha para Alexandre, para as conquistas de Alexandre, e aí você quer saber antes da Guerra do Peloponeso o que aconteceu, e você cai lá nas invasões da Pérsia. Então, são momentos realmente deliciosos de leitura, mas que, ao mesmo tempo, você percebe que a gente não mudou muito de lá para cá e que os problemas que os gregos enfrentavam há 2.400 anos, nós ainda estamos enfrentando hoje, e não resolvemos grande parte deles, né? Mas isso é uma descoberta extraordinária para a gente ver que a gente também não é tão ruim assim quanto a gente pensa que é, né? Mas eu lembro com quem eu estava conversando recentemente e eu falei mais ou menos sobre isso, que você estudar a história, você ter uma dimensão da história, dá também uma tranquilizada do nosso lugar no mundo, de saber que, meu, independente do que esteja acontecendo, a desgraça que pode estar acontecendo hoje, as coisas vão passar e a gente vai ficar pelo caminho e E nós muita coisa melhoramos, já né? aconteceu e melhoramos em diversos aspectos, em outros talvez já tenha sido melhor em algum outro momento da história também, né? A gente melhorou, eu acho, a gente melhorou bastante, né? A vida de uma pessoa que mora numa comunidade hoje é muito melhor do que a vida de muitos reis da antiguidade, né? Então, a gente tem aí uma melhora científica, uma melhora, inclusive, social, uma melhor distribuição de renda, embora a gente ainda tenha esse problema. A gente tem um enfrentamento ao racismo, ao machismo, ao patriarcado, que a gente demorou séculos para perceber, mas estamos começando. Então, muitos marcos sociais foram melhorados ao longo dos séculos. A gente tem que ver também com um pouco de otimismo isso, porque se a gente ficar só nas coisas ruins, a gente vai deixar passar muitas coisas boas, né? E como que é a sua biblioteca, Antônio? Como que ela se divide?
Qual que é o tamanho dela? Quais são os Ela é livros pelos quais você tem mais muito, carinho? muito, muito grande, muito grande. Minha biblioteca é muito grande. Eu costumo brincar que eu gosto de ter uma biblioteca porque ela me dá exatamente a medida da minha ignorância, né? Eu olho ali e falo assim, eu não li aquilo ali, eu não li aquilo ali, e eu vejo, né, o que eu não li, o que não acontece num computador. O computador, você só vai saber o que você não leu se você entrar na biblioteca do Congresso de Washington, né? Os Senão, livros que você não leu te alimentam de alguma forma também? com certeza, eles estão sempre na minha fila, e como sempre fui eu que comprei, agora eu tenho recebido muitos livros de presente, mas como sempre fui eu que comprei os livros da minha biblioteca, eu sei exatamente por que eu comprei e por que aquela fila foi furada e por que eu ainda vou voltar a eles e por que eu preciso voltar a eles, porque eles estão ainda no meu desejo de leitura. E quais são os livros pelos quais você tem mais carinho? E eu falo de carinho mesmo, eu não estou falando quais são os melhores, não estou falando quais são as leituras mais marcantes, mas às vezes um livro que até como objeto ele tem o valor dele. Fica engraçado isso, porque eu consigo misturar na minha cabeça, pelo meu prazer da leitura, eu consigo misturar livros de terror com grandes clássicos, com livros de ficção científica, policiais, com retratos da identidade brasileira, eu consigo misturar livros de história com livros de poesia. Então, a minha curiosidade só tende a aumentar. De repente, eu percebo que eu gosto de arqueologia, porque eu li um livro sobre arqueologia que era maravilhoso. Eu nunca me imaginei lendo arqueologia, e agora eu já tenho aí uns 2 ou 3 autores que eu busco para entender como é que foi esse processo todo de redescoberta da história através de processos arqueológicos. Então, eu acho que se você tem interesse, para mim a palavra, inclusive é uma palavra que eu uso muito no meu livro, eu peço até desculpas, né, porque as pessoas que lerem o livro vão ler muito essa palavra interesse, porque interessante para mim não é... Eu tenho um amigo que diz assim, quando você fala que uma coisa é interessante é porque você não tinha o que falar sobre isso, e para mim é o contrário. Interessante é a palavra máxima, porque ela interessante quer dizer que ela me despertou interesse, quer dizer que eu fiquei querendo saber mais sobre aquilo. Então, eu tenho muitos interesses, né? E esses interesses estão sendo multiplicados a cada vez que eu leio um livro, cada vez que eu vejo um autor citando o outro, eu quero ir atrás do outro. Então, não tem fim isso, né? É uma coisa fabulosa, muito gostoso. E nesse fio infinito, em determinado momento você cita Ana Paula Maia e aponta como uma escritora pela qual você anda apaixonado, ou andava apaixonado no momento da escrita. Não sei se a paixão continua. Continua, acabei de ler um outro livro dela, que eu soube que é o segundo livro dela, Guerra dos Bastardos, que é extraordinário, ela é fantástica, eu gosto demais da literatura dela. E há 4 dias atrás você postou algumas das suas leituras da vez e mencionou o Torto Arado do Itamar Vieira Júnior. Queria saber Sim, também o que que você está achando do Torto Arado, ou o que já achou, caso tenha terminado, já e li. o que mais você tem lido de legal de literatura contemporânea. A literatura brasileira está cheia de autores extraordinários, né? Eu peguei agora o primeiro livro do Stênio Gardel, que é a palavra que resta, não sei se você leu esse livro, que é um livro belíssimo também. Eu li uma Socorro Alcioli, que é o Cabeça do Santo, também, que eu gostei muito. Tá na fila o outro livro do Itamar, que ele lançou agora. Eu li um livro do Miguel Sanches Neto, que eu adorei também esses dias, que é Um Amor Anarquista, que é sobre a colônia Sicília, a história da colônia Sicília, que é uma história fantástica que aconteceu no Brasil, que muito pouca gente conhece, muito pouca gente sabe, uma experiência anarquista dentro do Segundo Império. Então, uma coisa fabulosa, né? Então, nós temos aí uma literatura brasileira muito rica, muito atuante e muito forte e espalhada por diversos gêneros, né? Sem preconceito, sem pudores. Então, autores jovens e que a gente sabe que vão seguir uma carreira muito bonita e que eu já estou esperando o segundo livro de todos eles.
E o bacana que eu acho que tem muito a ver com esse nosso papo é que nesse mesmo vídeo que você fala do Itamar, você fala do Vida à Venda, do Mishima, que aí já vai para uma literatura japonesa do século passado, não é do começo do século, mas da metade do século passado, mostra Sim. esse leitor eclético, né? Sim, e um autor considerado de extrema-direita, que não faz mal, tem gente de extrema-direita que escreve muito bem, que compõe muito bem, que faz belos filmes e que, de repente, você pode até discordar de uma ou outra posição dele, mas não pode negar a importância da obra dessas pessoas, né? Não, e esse Vida à Venda, inclusive, é um livro delicioso de ler, né? Eu escrevi sobre ele Nossa, recentemente e me agradou bastante, divertidíssimo. de, assim, para deitar no domingo. Divertidíssimo, né? E que realmente te coloca um monte de coisas na cabeça, né? E ao mesmo tempo você misturando a leitura do livro com o que foi a vida do Mishima e o que foi a morte do Mishima, uma morte estúpida, né? Um suicídio estúpido. Então faz você pensar. Eu gosto de livros que quando você fecha você fica pensando pelo menos uma meia hora a mais, né? O Fagundes, no começo do livro você fala sobre uma anemia que te forçou a ficar de repouso e ali você começou a ler muitos gibis. E nós não temos gibis nem HQs, tem um livro aqui que você vai gostar. Quadrinhos é uma leitura que ficou na sua infância, você ainda lê quadrinhos? Não, eu leio de vez em quando, mas eu confesso que eu me afastei um pouquinho, sim, porque aí eu fui atrás da literatura mesmo, né? O que não quer dizer que não tenham quadrinhos, hoje em dia, principalmente, quadrinhos com alta literatura, né? Você tem grandes autores de quadrinhos que se associaram com pessoas quadrinistas, né, que se associaram com verdadeiros literatos. Então, você tem aí, hoje em dia, uma boa literatura em quadrinhos, bem diferente da minha época, que era uma coisa mais rasa, digamos assim, mais na aventura, né, mais na brincadeira do que hoje em dia, inclusive no que diz respeito ao próprio desenho, né? Mas eu me afastei um pouquinho, sim, eu confesso que eu teria que retomar, mas retomo facilmente. Logo, logo você vai me ouvir falando aí de um monte de história em quadrinhos. Bacana. Um outro ponto que você toca também aqui é a poesia, e poesia é um gênero que eu tenho muita dificuldade, às vezes, de romper a barreira de quem fala que não gosta de poesia. Você Sim. pode me ajudar nisso? Geralmente eu falo para as pessoas, olha, poesia você tem que ir se arriscando, que tem tanto tipo diferente de poesia, que uma hora você vai trombar com uma que te agrade, mas... Eu posso sim, sabe por quê? Porque eu era dessas pessoas, eu não entendia, eu não tinha paciência, eu não conseguia ler um autor, pegar um livro de um Carlos Drummond de Andrade e ler o livro do Carlos Drummond de Andrade, porque talvez não seja assim a aproximação boa de um livro de poesia. Eu acho que você não deve sentar e abrir um Carlos Drummond de Andrade e tentar ler aquele livro inteiro, porque você vai se chatear. Eu acho que a poesia deve ser como uma pescaria, né? Eu pesquei muito pouco na minha vida, mas às vezes que eu pesquei, eu entendi que eu tinha que ter paciência. E eu Achei que entendi que achei que era para mentir, não ter paciência. não, não, para ter paciência. Mentir, mentir pode ser uma saída para muita gente. Eu li o Drummond, eu li. E agora José, né? Aquele que lembra de um título. Muitas vezes vem leitor e fala, nossa, Rodrigo, eu vejo as pessoas falando que já leram de tudo. Eu falo, fica tranquilo, só leu tudo quem mente. Que a vida não dá tempo de você ler tudo. Então. Não dá, não vai dar nunca, né? Eu me lembro depois eu volto à poesia, mas eu me lembro de um livro que eu li que chamava Ansiedade de Informação, em que o autor dizia, numa passagem dele lá, que uma edição do New York Times de domingo tinha mais informação do que um homem do século XVI podia adquirir em toda a sua vida, né? Então, imagina você, se você começar a ficar ansioso com o que você não leu, você se mata. Realmente é paralisante. Mas voltando à poesia, eu consegui descobrir agora um processo bom de leitura de poesia. Eu separo um livro de poesia e eu vou lendo esse livro durante a semana. Então, eu pego 2 ou 3 poemas por dia e me detenho nesses 2 ou 3 poemas, porque, de repente, aquele poema que
não diz nada para ninguém, diz muito para você. E você descobre, inclusive, a forma de ler aquela poesia, porque tem uma forma de você ler, tem uma forma de você se aproximar que é muito pessoal, que talvez nem o poeta tenha descoberto quando ele escreveu. Eu sempre gosto de ouvir, de vez em quando, os poetas lendo os seus próprios poemas, e eu discordo, às vezes, da leitura deles, né? Às vezes eu digo assim, leu mal a própria poesia, né? Porque, claro, você se apropria da poesia quando você está lendo, e isso que eu acho que é a grande mágica da poesia, se você tiver paciência. E se você tiver paciência, às vezes em um livro inteiro de um grande poeta, você vai descobrir um único verso, mas talvez esse único verso modifique a sua vida para sempre e você leve esse verso para o resto da vida. E bacana você falar isso, que também nos lembra que um autor, um poeta, ele é exatamente isso, ele é o autor daqueles versos, ele não é o proprietário absoluto daquilo, que detém todas as Não, possibilidades de interpretação daquilo. jogou para o mundo, né? E às vezes um verso que ele nem acha tão importante foi aquele que mexeu comigo, mexeu com a minha vida, mexeu com a minha aproximação do outro, enfim, mexeu com o meu sentimento de uma forma que talvez ele fazia, com esse verso? Foi com esse verso. O Antônio, para a gente começar a encaminhar para o final, agora sim, o The Last of Us. Eu gostei muito de saber que você estava jogando The Last of Us 2, porque é um jogo que eu estou super curioso para jogar. Eu ainda não tive tempo para sentar a bunda no sofá e Maravilhoso. me dedicar de verdade ao The Last of Us. E aquele momento eu comentei que eu não sei se eu concordava muito com relação ao videogame, porque para jogar um jogo de futebol, um jogo de corrida, isso aí a qualquer momento eu sento ali, jogo uma partida e acabou. Agora, o The Last of Us me parece um jogo que você tem que se dedicar a ele, você tem que prestar atenção, senão você perde toda a experiência da narrativa. E não é de hoje que eu defendo que quem não joga videogame, quem não tem acesso ao videogame, está perdendo uma possibilidade de ter contato com narrativas fantásticas e que Sim. emocionam tanto quanto outras frentes, outras Com possibilidades de cenografias arte, lindas, com interpretações maravilhosas, trilhas né? sonoras deslumbrantes. Fantástico, né? Inclusive, o The Last of Us 1 foi o único jogo, eu acho que até hoje, que eu chorei jogando, de tão bonito que Sim, são algumas passagens. sim. É, queria saber como que é esse Antônio Fagundes jogador e como que você percebe esse valor do videogame enquanto narrativa. Não sei se você consegue fazer ou pode fazer aproximações com a literatura, mas mesmo se É. não fizer, se você vê como um valor artístico absoluto do videogame. O videogame veio para ficar, né? A gente sabe disso, e não só veio para ficar, como está interferindo na linguagem de um monte de audiovisuais aí, né? A gente já está vendo filmes que você reconhece a linguagem do videogame direto, né? Em algumas sequências, né? Então, cenografias baseadas nas cenografias do videogame. Eu me lembro que quando eu comecei a jogar foi com God of War, né? Eu não à toa, porque se passa na Grécia, né? Eu gosto de tudo que fala da Grécia. Oi. O God of War eu joguei também os quatro e a minha esposa ela não joga videogame, mas ela pedia para que eu não jogasse sem ela estar junto porque ela queria acompanhar a história. Queria ver a história, não só a história, como os cenários, né? Eu me lembro de muitas vezes acabar aquela sequência ali e depois que tinha resolvido todos os problemas que a sequência te propunha, eu ficava passeando pelo cenário, porque eu queria olhar para todos os lados, aquele cenário era maravilhoso, né? Ela ficava deslumbrada até com a maneira que os pisos eram assentados em alguns lugares. Sim, tem uma coisa fantástica. Então, a Alexandra, por exemplo, a Alexandra fica do meu lado acompanhando. Enquanto eu estou jogando, ela fica torcendo, ela fica dando dicas, ali, ali, ali. Então, é bem divertido a gente jogar a dois. Mas o que eu acho que é o grande problema, a meu ver, do game, é que ele acaba te dispersando de uma certa forma. Embora ele te coloque dentro de uma história, embora você tenha que prestar bastante atenção para se envolver naquela história, porque existe uma história hoje em dia, né? Não é só você sair dando tiro, você tem
uma sequência emocional, digamos assim, para seguir daqueles personagens, mas o próprio veículo ele é um pouco disperso, né? Ele te cria uma certa dispersão. O que eu percebi que aconteceu comigo foi que eu me dediquei, digamos assim, principalmente no começo, ao God of War, que eu joguei os 3 primeiros de enfiada, né? Eu fiquei um pouco desligado quando eu quis retomar a minha leitura. Eu percebi que eu passava horas na primeira página sem conseguir me concentrar, porque é um outro tipo de concentração, um outro tipo de foco que o game exige de você. Enquanto a gente não tiver a capacidade de separar no cérebro esses 2 tipos de foco, um vai interferir no outro de uma forma que possa prejudicar. E eu não gostaria de ver a minha paixão pela leitura prejudicada porque eu gosto de videogame. Então, agora eu tenho jogado, sim. Aconteceu uma coisa horrível comigo no meu Last of Us. Eu acho que o meu jogo deu defeito e aí eu não consigo sair de um buraco que entrou lá, mas não é do game, não. É um defeito de imagem mesmo. Ele ficou todo branco. Então, eu só vejo o meu personagem andando e eu não sei para onde, porque o personagem ficou cego. Eu vou ter que comprar um outro para conseguir terminar. Mas, de qualquer forma, eu tenho jogado com muita parcimônia para não perder o meu foco de leitura. Para a gente fechar, o que você anda lendo? Eu estou lendo esse livro que chama Uma Guerra Sem Igual, do Victor Dennis Hanson, que é um historiador de guerra americano, e ele faz um estudo fantástico sobre a Guerra do Peloponeso, onde ele discute não só a Guerra do Peloponeso em cada uma das suas etapas. Só para quem não sabe, a Guerra do Peloponeso foi uma guerra entre a cidade-estado de Esparta e a cidade-estado de Atenas, no século V a.C., e que durou 27 anos. Foi uma guerra que botou 2 estados de políticas contrárias, radicais, um contra o outro, e essa guerra entre esses dois, digamos, radicalismos, destruiu a Grécia. Olha que coisa, como a gente pode usar isso hoje em dia, né? Como a gente pode pensar no que está acontecendo com a gente hoje por causa de uma guerra que aconteceu há 2.400 anos. Mas ele discute não só a guerra, como ele discute também o maior historiador dessa guerra, que foi um grego chamado Tucídides, que foi general dessa guerra, ele participou dessa guerra como general e escreveu o livro definitivo sobre essa guerra. E para quem se interessar, já que a gente estava falando também de videogame, o Assassin's Creed Odyssey se passa justamente na Guerra do Peloponeso. Não sei se você já jogou, Antônio, se não jogou, eu deixo a sugestão, porque é um jogo histórico super divertido e que a gente vai encontrando todos esses personagens ao longo do Vou desligar aqui e vou comprar. Antônio Fagundes, muito obrigado pelo papo. Imagine, foi um papo muito gostoso. Espero que as pessoas se interessem um pouquinho mais por leitura a partir desse nosso papo. Tem um livro aqui que você vai gostar, de Antônio Fagundes, sai pela editora Sextante. O pessoal do Literatura BR, um dos canais literários mais longevos do país, já são 17 anos nas costas, está passando o chapéu lá no Catarse para lançar a sua primeira antologia poética. A ideia é que o livro seja o primeiro passo para que o Literatura BR se torne um selo de autopublicação. A proposta da antologia poética é reunir 75 autores que, para participar do projeto, precisam comprar uma das opções de financiamento do livro. Vou deixar o caminho para vocês, lá está tudo explicado direitinho. Para quem só quer dar uma força para a iniciativa e depois receber o livro com alguns mimos, há diversos valores para escolher como ajudar. A meta do Literatura BR é levantar quase R$ 21.400 até meados de julho. Enquanto escrevia essa nota, eles já tinham alcançado 72% do valor. O Prêmio Sesc de Literatura, focado em autores inéditos, anunciou os 2 vencedores da edição deste ano, a 18ª do certame. Na categoria Contos, o vencedor foi o pernambucano Diogo Monteiro com O que a Casa Criou.
Já em romance, o prêmio ficou com o paraense Fábio Horácio Castro por Réptil Melancólico. Os dois falaram um pouco sobre seus livros aqui para o podcast. Começa pelo Fábio e o seu Réptil Melancólico. O Réptil Melancólico é um romance que fala de colonialidade, colonialismo, colonização, que fala sobre a relação entre o Estado brasileiro e a Amazônia, fala sobre questões de identidade e de pertencimento. É um romance político nesse sentido, sobretudo. Não há identidade que não seja política, não há questionamento sobre identidade que não seja um questionamento também político. Mas é um livro alegórico. Ele, alegoricamente, é um livro que observa como a Amazônia é tratada historicamente pelo Estado brasileiro de uma maneira colonial, de uma maneira assimétrica. Não fosse o caso, a cidade de Manaus não teria sido usada, como o foi recentemente, no contexto da pandemia, como um verdadeiro laboratório de necropolítica. Isso tem a ver com identidade, tem a ver com as assimetrias de que o livro trata. E isso dentre vários e vários exemplos que eu poderia citar aqui. O pano de fundo do romance é a transformação da Amazônia durante o regime militar brasileiro. O livro acompanha um pouco da guerrilha do Araguaia, a ideologia desenvolvimentista, a violência, sobretudo a violência do regime militar na região. Esse romance mostra uma Belém que foge um pouco dos estereótipos que em geral se usa para descrevê-la, explorando um pouco da sua proximidade social, cultural com Portugal. O cenário do livro parte de uma distopia, a ideia de que o velho estado do Grão-Pará não aderiu à independência brasileira em 1823, data em que isso ocorreu, né? De fato, cabe lembrar, ou seja, somente um ano depois da independência do Brasil ter sido declarada. Dessa maneira, restando colônia portuguesa até os anos 1960, quando, no contexto das guerras coloniais, né, ou seja, das guerras de decolonização portuguesas, acaba sendo capturado pelo Brasil do regime militar, que promove uma reescritura geral da história, sugerindo que, na verdade, a Amazônia sempre foi um espaço brasileiro. O livro tem uma estrutura alegórica, na verdade, né? Ele fala das alegorias sobre a Amazônia e fala da Amazônia como alegoria. Agora é a vez do Diogo falar sobre o que a casa criou. Esse é um livro que começou a ser escrito já há alguns anos. As histórias que estão dentro dele, ele é uma coletânea de contos, as histórias que estão dentro dele começaram a ser escritas já há alguns anos. E durante todo esse tempo vieram passando por muitas alterações, muitos adendos e muitas subtrações. Somente no último ano, eu acredito que ele foi ganhando um corpo e uma formatação final do que ele é hoje. Somente agora eu acho que ele começou a me aparecer com clareza como sendo um livro apresentável a si mesmo, sabe? Antes era uma coisa, era sempre um trabalho em produção, um trabalho em andamento. E há alguns meses, um pouco antes de eu submetê-lo ao Prêmio Sesc, ele finalmente me pareceu pronto. Agora, talvez ele esteja próximo de estar pronto. Um dos fatores do prêmio, inclusive, além de toda a felicidade que o prêmio tem trazido, para mim, é também de dar um ponto final nesse trabalho, né, de me forçar a entregá-lo. Ele agora realmente está pronto e não há nada que se possa fazer. O livro em si, é uma coletânea de histórias que não tem necessariamente uma ligação maior entre elas, seja de universo, seja de personagens. Ele leva o nome do conto que seria o conto principal, o último, o maior, mas eles talvez tenham dividam entre si uma atmosfera, um sentimento que eu gosto de pensar que é o espanto. O espanto no sentido da surpresa, da angústia, do medo de uma quebra no sentido que a gente tem
a gente, o que eu digo, os personagens, ou enfim, as situações, os objetos que estão lá dispostos, né? Esse sentimento do que é real, do que é realidade, e acho que em quase todos esses contos existe um momento em que essa realidade tão próxima e tão banal, ela é quebrada, e isso gera esse sentimento e consequências que me interessaram de explorar durante essas páginas. Eu espero que as pessoas gostem e compartilhem desse sentimento e que tragam para esse livro, né, a sua própria contribuição. Os escritores que participam do Prêmio Sesc precisam se inscrever de forma anônima, então os jurados não fazem ideia de quem estão escolhendo como vencedores. Neste ano, 1.688 livros concorreram, sendo 850 romances e 838 edições de contos. Já venceram o Prêmio Sesc nomes como André de Leones, Luísa Geisler, Sheilis Manioto e Tobias Carvalho. O que a Casa Criou, de Diogo Monteiro, e O Réptil Melancólico, de Fábio Horácio Castro, serão publicados pela Record. Como acabei de falar de 2 futuros lançamentos já no bloco de notícias, trouxe só mais uma novidade para a edição desta semana do podcast e tem a ver com o Prêmio Sesc. Franklin Carvalho, vencedor da premiação em 2016 com o romance Céus e Terras, volta ao gênero agora com Eu Que Não Amo Ninguém. Segundo o escritor Estevão Azevedo, trata-se de uma história de costumes que oculta de forma habilidosa os aspectos mais brutais de um Brasil patriarcal, desigual e violento. O Franklin deu uma palavra sobre o trabalho. Olá, amigos da página 5, tudo bem? Bom, o romance se passa em Penedo, no ano de 1965. Ele conta de um mensageiro que vai levar um feitiço para um fazendeiro muito solitário. Esse fazendeiro, que tem um temperamento terrível, ele precisa atrair mulheres, e é justamente essa a função do feitiço. Só que o mensageiro, que é também o narrador da história, ele tenta enganar o fazendeiro, levando o feitiço falso. Por quê? Porque ele quer guardar o feitiço verdadeiro para si, para vendê-lo depois. Só que no encontro com o fazendeiro, esse fazendeiro diz: olha, você vai ficar aqui até fazer efeito o preparado, né? A encomenda. Então esses 2 homens, eles começam a conviver num pequeno engenho que existe nos arredores de Penedo, e eles começam a testar suas forças. O fazendeiro é muito durão, por isso mesmo é solitário, ou justamente o contrário, mas ele tenta impor suas vontades, cercar o mensageiro, ver até que ponto ele é malandro, e o mensageiro também tenta se espalhar, vamos dizer assim, pelo engenho, tenta reconhecer aquela realidade estranha, cheia de leis, né? Porque ele, afinal de contas, é um malandro. E nesse embate entre esses 2 homens, né, esse duelo, vai se verificando quem consegue ter a personalidade mais resistente. E, enfim, é um aprendizado entre esses 2 personagens. Eu me inspirei num romance do Orhan Pamuk, o Castelo Branco, que tem justamente esse desafio do duplo, né? O romance do Pamuk, ele fala de 2 místicos na Turquia, na Idade Média, e como esses homens lutam para não sucumbir um perante o outro. É claro que aí, ao longo dessa história do meu romance, vão acontecendo coisas muito típicas, muito próprias dos anos 60, a questão da política, né? Da crise política por conta da imposição de uma ditadura. Então esses homens começam a falar sobre si, sobre suas solidões, sobre a morte, sobre outros temas que os movimentam, os comovem ali naquele isolamento, naquela área rural muito remota. E também há esse desafio deles conquistarem as mulheres que eles querem, que não é nada fácil. Eu recomendo a leitura também porque é um livro que tenta sorrir, né? Desde
No primeiro momento, ele vai trazendo histórias da cultura popular que falam de sobreviver à dureza e ao desencanto também. Eu, que não amo ninguém, de Franklin Carvalho, chega aos leitores pela Reformatório. E nesses dias, na página 5, nós tivemos Enciclopédia de Seres Comuns, um olhar afetuoso a plantas e bichos. E para qual escritor você gostaria de mandar uma carta? Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.